Bom dia, pessoal. Eu vou falar com vocês aqui sobre robótica. Então, bem importante no dia de hoje. Me chamo Diego de Oliveira Dantas, podem me chamar Diego Dantas. Deixa eu só um momento. Certo. Maximizou aqui a tela. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre vocês com robótica. Me chamo Diego Dantas. Uma introdução aqui. Eu tenho graduação em Engenharia Elétrica, né, pela Universidade Federal do Maranhão, pela UFMA. Tenho mestrado em Ciências da Computação, pela UFMA também. Eu estudo robótica desde a minha graduação, fazendo meus robozinhos, digamos assim, estudando sobre programação, mecânica, eletrônica, Arduino, programação, tudo mais. Até que, eu vou, então, fazer alguma monografia sobre isso. Legal, encontrei a minha área, vai ser robótica, vou estudar sobre isso. E depois do mestrado eu só desenvolvi um pouquinho mais o meu conhecimento sobre a área. Na graduação, eu estudei bastante sobre robôs manipuladores e robôs móveis, e juntei um pouco disso que acabou virando um estudo sobre robôs com pernas. No mestrado, eu acabei desenvolvendo sobre robôs móveis, mas com rodas. Eu vou já mostrar para vocês um pouquinho da diferença desses dois tipos de robôs. Todos eles são robôs móveis, mas a gente pode ter tanta locomoção com pernas ou locomoção com rodas. Agora, falando de robótica, o que a mídia acha que eu faço? É justamente a dominação mundial, eu vou tirar o emprego de todo mundo, eu vou criar máquinas que vão destruir a humanidade. Mas não é bem assim, não. O que meus amigos acham que eu faço? Sou aquele gordinho nerd que fica sentado, o gordo nerd da cadeira, né? E fica sentado fazendo suas coisinhas lá, seus programas, mexendo uma coisinha ou outra, não tem tempo para jogar com eles ou para sair ou fazer alguma coisa. Então, é isso daí que meus amigos acham que eu estou fazendo. Que meus pais acham que eu faço? Estou brincando com meus brinquedos, digamos assim. Chega no correio minhas peças, vou lá montar, fazer, estou lá brincando lá com aqueles brinquedinhos, digamos assim. Mas não é bem assim, né? O que meus alunos acham que eu faço? Atualmente, eu estou como professor substituto na UFMA e leciono na cadeira de robótica. Já lecionei também uma vez. Aí eu também leciono a disciplina de engenharia de controle e processamento digital de sinais. Então, meus alunos acabam se deparando com situações ou vão se deparar com situações como essas daqui, quando a gente vai estudar sobre algum artigo ou nos livros mesmo. Então, robótica não é só montar e tal, tem muita matemática também. Mas não é nada assim complicado, não. É tranquilo. Basta dar uma estudada e dá para desenrolar. O que eu acho que eu estou fazendo? Isso daqui é muito legal. Eu sou o próximo Tony Stark, né? Lógico, estou estudando isso, estou fazendo exoesqueleto, né, e tal, para ficar que nem o Tony Stark. O cara tem que se achar. Só não tem o dinheiro dele, né? Mas pretendo ter o intelecto, pelo menos. E o que realmente eu faço são os meus robôs aqui. Nesse caso, é o robô que eu construí com as peças em impressão 3D. Eu vou falar para vocês mais na frente. O que eu quero mostrar aqui nessa transmissão, e eu agradeço o convite, né, por terem me convidado justamente para poder expor um pouquinho disso daqui, que é robótica. Agradeço o Pitágoras, todo mundo que faz parte da equipe, que me fez o convite, é que eu posso mostrar o trabalho de robótica desde o projeto inicial. Como o tempo é curto, não dá para mostrar tudo, mas eu vou mostrar a parte que eu desenvolvi desde o começo de robôs com pernas. Tem outros tipos de robôs também que eu já fiz, por exemplo, CNC, impressoras 3D, drones, robôs móveis com rodas e outros. Mas aqui eu vou falar justamente sobre robôs com pernas e vou mostrar alguns que eu já fiz desde o primeiro até esse daqui que eu estou desenvolvendo agora, que é justamente o meu robô com as peças impressas em impressora 3D, certo?
Para falar sobre isso, a gente tem que, quando a gente pensa em robótica, pensa em robôs, a gente pensa logo nos robôs manipuladores, que são aqueles robôs que têm justamente o braço e tal, pega as peças. Esses robôs manipuladores, a gente encontra eles praticamente nas indústrias. Eles têm movimentos restritos e limitados porque eles têm o que a gente chama de robôs de base fixa. Eles estão presos em alguma área e desenvolvem o trabalho deles nessa região. Eles têm um movimento restrito justamente porque eles não podem alcançar qualquer área do ambiente de trabalho deles. Então, eles vão ter um movimento deles restrito. O nível de inteligência deles não é alto, ou seja, eles não têm autonomia. Se dependendo, lógico, do tipo de robô que eu estou falando, mas numa fábrica, numa indústria em geral, se o robô ele vai desempenhar uma função, que é soldar uma peça, pegar alguma peça, alguma coisa do tipo, ele vai ter que fazer aquilo, independente se a peça estiver lá ou não. Se teve algum erro em alguma etapa passada, ele não vai saber disso. Ele vai aplicar a solda dele naquela região sem saber se tem a peça ou não. Lógico, se o robô tiver dotado de algum tipo de sensoriamento para saber isso, ele vai identificar e vai identificar o erro ali e vai ser chamado operador humano para realizar essas tarefas. Eu falo operador humano, que já até falaram, Diego, mas todo operador vai ser humano. Mas eu já estou adiantando isso daí, porque pode ser que mais na frente eu tenha operadores também não humanos, né? Mas vamos esperar a tecnologia melhorar aí. Agora, o grande lance aqui é sobre a robótica móvel. Eu tenho aqui alguns exemplos no slide sobre robôs móveis. Esses robôs móveis, eles podem ser terrestres, aéreos, aquáticos e assim vai. Aqui eu coloquei alguns exemplos de um robô com pernas, um drone e um robô terrestre. Esse tipo de roda do robô terrestre, ele é bem interessante, que é uma roda, esse que tem as rodinhas, é uma roda sueca ou uma roda omnidirecional, porque ela não vai só para frente ou para trás com esse tipo de roda, ela consegue também andar de lado. Isso é bem interessante. Ou girar no próprio eixo. Então, é bem interessante esse tipo de roda. Eu até tenho elas aqui, só um momento. Certo, é esse tipo de rodinha bem aqui. Elas são rodas omnidirecionais. Com elas, eu posso fazer o meu robô andar também nesse sentido, tanto para frente, para trás, como nesse sentido, além de fazer o giro no próprio eixo. Se der um tempo, eu vou colocar no final da apresentação um vídeo com o meu robô omnidirecional em movimento, para vocês olharem. Para não ficar só aqui no meu robô aqui com perna, né? Então, vamos lá. Vou passar o slide aqui. Só um momento. Certo, na robótica móvel, eu posso ter robôs que movimentam em ambientes internos ou ambientes externos. No solo, no ar, na água ou até mesmo no espaço. No solo, eu tenho através de rodas, esteiras ou patas. São robôs que atravessam ambientes no chão, né? Eu também poderia ter rastejando aqui, mas aí já entraria um pouco aqui em esteiras, mas não tanto em esteiras, que ele já iria usar o movimento do próprio corpo para fazer a sua movimentação. No ar, eu tenho helicóptero, avião, dirigível, entre outros. Aqui já entra os multirotores, que são robôs móveis que têm motores para fazer sua propulsão e se deslocar no ar. Lógico, eu posso ter o dirigível, que ele já flutua, e vai ter um motor para fazer o seu posicionamento no ar. Na água, eu tenho um navio ou submarino como exemplo, ou seja, um na superfície da água e outro dentro da água para fazer essa movimentação. Eu posso ter também robôs híbridos, que só mistura desses daqui. Eu posso ter um robô que se move no solo e também que ele pode ter motores, né, que façam propulsão para poder se deslocar no ar. Ou posso ter também robôs aquáticos que também conseguem se locomover na terra. Então, isso daí vai a critério da pessoa que está desenvolvendo e da aplicação que ela deseja. Ou posso ter até mesmo robôs no espaço, fazendo aí a descoberta de novos planetas, ou só desbravando aí o espaço. Aqui só uma piadinha, né? Que existem mais planetas no sistema solar habitados por robôs do que por humanos. Então, se a gente for pensar, a Terra só tem humanos e os robôs também na Terra, né? E no espaço, a gente já está mandando todos eles para o espaço.
seja, se a gente for pensar na dominação aí dos robôs, a gente já está exportando eles também. Então é bem interessante pensar nisso. Agora, bora falar aqui sobre um pouquinho da robótica móvel, né? Mas agora robô com rodas. Eles precisam, para se locomover, o contato direto com o solo e constante com ele, porque se eu faço uma locomoção com atrito, com solo, eu preciso que ele tenha sempre contato com ele para poder fazer o deslocamento. Eles são tipos de robôs de baixo custo e de baixa manutenção. Por quê? Porque só é necessário para a locomoção 4 rodas, 3 rodas, 5 rodas, vai depender aí do tipo de robô. Por exemplo, se vocês olharem, tem um robô da Boston Dynamics que ele possui 2 rodas. Então, ele vai ter a movimentação dele somente com 2 rodas. É como se fosse uma pessoa andando, só que no lugar dela andar, seriam rodas para fazer a movimentação dele. Então, ele funciona como se fosse o equilíbrio dele, como se fosse um pêndulo invertido. Ou seja, ele vai fazer o equilíbrio dele nessas rodas para poder sempre se manter em pé. Esses tipos de robôs, alguns já estão sendo utilizados para organizar armazéns e coisa do tipo. Eu também tenho robôs com rodas para poder organizar armazéns também, como a da Amazon. Eles têm armazém quase totalmente organizado por robôs autônomos. Eles vão lá, pegam os caixotes e vão colocando nos locais onde eles devem ser guardados, para depois ir uma pessoa e despachar no carro. Então, isso é bem interessante. Esse tipo de robô, com rodas, dependendo do caso, geralmente, a grande parte, tem uma baixa complexidade. Então, por isso que a gente vê bastante robôs com rodas. Mas, vou já mostrar aqui para vocês, o grande lance aqui, e o que eu gosto particularmente, são robôs com pernas. Se vocês perceberem, na natureza, ela evoluiu. Teve a evolução natural, evoluiu, e vocês olham algum animal com rodas? Não tem animal com rodas, né? Tem animal o quê? Com pernas. Então, evolutivamente falando, as pernas se desenvolveram bem melhor para locomoção no solo do que as rodas, né? Que a gente não vê nenhum tipo de animal com roda. Então, se eu vou fazer algum tipo de robô que eu quero que tenha uma locomoção boa no solo, eu vou me inspirar na natureza. Eu vou buscar respostas aonde eu sei que elas já existem e foram bem solucionadas. Esse tipo, eu chamo não, na literatura é de robôs bioinspiráveis, que são robôs que pegam características da natureza para solucionar problemas. Nesse caso, a perna, a locomoção em solos com muitos obstáculos seria o problema. E eu busquei a solução na natureza, ou até mesmo a gente pode ver, nós nos locomovemos usando nossas pernas. Se eu tenho um degrau, alguma coisa do tipo, eu só levanto minha perna e consigo passar pelo degrau. Um robô com rodas já seria bem mais difícil. Então, na robótica com pernas, que seria uma robótica móvel também, lógico, que é robótica móvel que se locomove. Eu tenho a questão da mobilidade. Bem melhor a mobilidade com um robô com pernas. Consegue desviar de obstáculos também bem mais facilmente do que um robô com rodas. Lógico, um robô voador que voa vai conseguir passar qualquer obstáculo no solo, mas eu estou falando de mobilidade no solo. Então, um robô com rodas. O algoritmo de controle já vai ser um pouquinho mais complicado, porque eu estou tratando, digamos, um robô com pernas, digamos, esse robô, o robô da Boston Dynamics, o Spot, que eu vou já mostrar para vocês. Esse robôzinho bem aqui. Cada parte dessa daqui, eu vou ter um motor. Então, se eu tenho, aqui nesse caso eu estou simplificando, se eu tenho 3 motores por perna, eu tenho 4 pernas, eu vou ter aí 12 motores. Então, é bem complexo eu estar coordenando esses 12 motores ao mesmo tempo do que somente 2 ou 4 em um robô com rodas. Então, o algoritmo de controle dele já vai ser um pouquinho mais complicado, mas eu tenho bastante vantagens em relação a esse tipo de robô. E tem também o alto custo. Como eu estou falando em mais motores, mais controle e uma estrutura também com um sensoriamento melhor, eu vou ter um custo mais elevado, certo? Então, digamos que o custo e o controle dele seriam as desvantagens, mas as vantagens em relação
a construir um robô com pernas, ela consegue passar essas desvantagens. Vou mostrar aqui para vocês um vídeo. Ele não tem som e está tranquilo, só um momento. Vou tirar aqui. Esse é o robô da Boston Dynamics, que uma vez já foi da Google, era uma divisão da Google e agora está com uma empresa, se eu não me engano, chinesa. Hoje em dia, eu acho que já tem umas 2 ou 3 semanas, ele já pode ser comprado por qualquer pessoa. Lógico que tem que ter uma aprovação. $70 mil para comprar esse tipo de robô. Ele é bem legal. Ano passado, não, final do ano passado, começo do ano, ele já estava sendo vendido mais para instituições de ensino. Ele tem uma locomoção boa. Se eu quiser, digamos, se eu derrubar ele, ele consegue se levantar. Eu posso colocar um manipulador também nele, ele tem essa característica. Se vocês estiverem olhando aí no vídeo, ele está fazendo aí tarefas colaborativas. Ele tem a capacidade, se eu não me engano, de suportar 14 quilos de carga no corpo dele, então eu posso colocar equipamentos ou coisas do tipo para levar para um local para o outro. Ele tem características de aguentar poeira e um pouco de umidade. Ele consegue se levantar do solo, ou seja, se eu derrubar ele em qualquer jeito, ele vai conseguir se levantar. Tem a questão de operação dele de menos 20 graus até 45 graus. Tem a questão aí da poeira e da chuva, que ele tem essa norma de proteção. Então, é bem legal. Se vocês olharem, é bem interessante esse tipo de robô. Nesse caso, ele se assemelha a um cachorro. Esse foi um robô que me serviu de inspiração para fazer o meu. Aqui mostrou ele fazendo todo o ciclo de atividade dele. Digamos que acabou a bateria, ele tem uma autonomia, eu me esqueci mais ou menos quanto tempo, e aí ele manda o segundo robô para poder fazer as tarefas. É um ciclo. Então, bem legal esse tipo de robô, o Spot. Amarelinho e tal. Bem interessante, da Boston Dynamics. Esse é um outro, é o Atlas. O Atlas, ele possui 26 juntas pneumáticas, né? Nesse caso, esse vídeo é de 2017. Ele não está nem tão habilidoso. Aí, agora ele já tem habilidades extras, digamos assim. Para vocês olharem que robôs com pernas realmente é o futuro, né? O desenvolvimento. No caso, a gente tinha um robô com 4 pernas, o Spot, e aqui um robô com 2 pernas, que é o Atlas. Além das pernas dele, ele também tem as mãos, né? Que a gente pode considerar as mãos dele também como manipulador, que seria fixo à sua base, que seria o seu tronco, mas móvel porque o robô é móvel. Então, bem interessante isso daí. Então, robótica com pernas, bem legal, é o futuro. Aqui só outra piadinha, né? Da verificação, se eu não sou um robô. E o Atlas aqui pegando o dedo humano. Bem legal. Robôs em toda parte. O que a gente vai ver no futuro se vocês já assistiram o Robô e outros filmes, são robôs bípedes ou robôs com pernas andando aí por aí e desempenhando, ajudando as pessoas a fazer tarefas repetitivas ou alguma coisa do tipo que exigem carregar uma certa carga ou coisas que envolvam perigo, né? Agora, falando em robôs com pernas, o que eu preciso quando eu desenvolvo um robô com perna? É que ele fique em pé, né? Ele não pode cair. Então, eu tenho que verificar a estabilidade dele. Uma estabilidade fácil aqui de mostrar, bem rápida, é a estática. A estabilidade estática é quando eu estou com o meu robô parado. Quando vocês estão em pé com 2 pernas, a gente consegue ficar em pé sem cair, sem tombar para um lado para o outro. Por quê? Se vocês olharem aqui, só um instante. Se vocês olharem aqui na imagem, eu tenho esse tipo de robô, ele tem as suas 4 pernas. Essas pernas, quando elas tocam o solo, elas formam essa região daqui. Isso a gente chama de polígono de suporte. Quando o meu centro de gravidade
ele fica dentro desse meu polígono de suporte, eu garanto uma estabilidade estática. Ou seja, o meu robô com 4 pernas, que é o número mínimo de pernas que eu consigo garantir uma boa estabilidade, digamos assim, eu posso conseguir com 2, mas é difícil. Com 3 também, mas a locomoção já é um pouquinho complicada. Com 4, eu consigo garantir uma boa estabilidade no meu robô, bem fácil. Basta colocar as 4 patas no chão e ele já está lá bonitinho. E se eu quero que ele faça uma locomoção, basta eu subir uma perna por vez. Ou seja, eu levanto essa. Quantas pernas ficaram no solo? Ficaram 3 pernas. 3 pernas no solo. Como é que fica meu polígono de suporte? Aqui vai ser um triângulo, ou seja, eu vou ter esse meu triângulo bem aqui e o meu centro de gravidade no meio. Então, meu robô vai continuar em pé. Mesmo se eu levantar uma das minhas pernas, as outras 3 vão estar no solo, vai formar esse polígono, que é a conexão entre essas pernas, e eu vou garantir ele ficar em pé. Agora, imagina se o meu robô ele está um pouco deslocado, que é o caso... Ixi. Só um momento, pessoal. Aqui deu um aviso de bateria baixa. Ah, tá. É da mesa gráfica. Tudo bem. Isso acontece. Eu tenho... Nesse caso, eu tenho o meu polígono de suporte. Só que o meu robô, o corpo dele, ele está deslocado um pouco para frente. Então, o meu centro de gravidade, ele não vai ficar dentro do meu polígono de suporte. O que vai acontecer? O meu robô vai tombar para frente. Ou seja, ele vai tombar para essa região bem aqui. Isso daí, então, acontece quando eu não tenho preocupação no movimento do meu robô. Quando eu vou fazer a movimentação dele, eu tenho que estar preocupado sempre. Aonde é que vai estar, nesse caso, de um movimento com uma estabilidade estática? É quando eu levantar a perna, aonde é que vai estar o meu polígono de suporte durante esse movimento? Eu estou pensando aqui quando ele está parado. Eu posso estender isso daqui um pouco quando ele está com movimento também, só que um movimento bem lento, digamos assim, constante. No nosso caso, a nossa movimentação ela é dinâmica, ou seja, o meu polígono de suporte, por causa dos momentos, ele vai se deslocar no meu corpo. É por isso que às vezes eu estou em pé de uma maneira e se eu viro o meu corpo um pouco para frente, eu caio. Mas se eu estiver correndo, eu consigo inclinar o meu corpo um pouco para frente, eu não vou cair, porque o meu polígono de suporte, ele meio que se deslocou por causa da minha velocidade, da minha aceleração. Nesse caso, a gente está só olhando aqui no robô parado. A marcha, o que seria a marcha? A marcha é o movimento do meu robô, ou seja, como ele vai se mover. Eu posso ter uma marcha periódica ou uma marcha não periódica. Uma marcha periódica é quando todos os movimentos eles são iguais no ciclo de tempo. Se vocês olharem, por exemplo, uma tartaruga andando, ela vai sempre mexer uma perna, aí depois a outra, sempre aquele movimento. Se for não periódica, ela vai ter mudanças em relação no tempo desse movimento. Por exemplo, um cachorro ou a gente ou qualquer outro animal se locomovendo já teria uma marcha não periódica. O movimento do corpo também, durante a movimentação, pode ser contínuo ou descontínua. Uma movimentação contínua é quando eu movimento as minhas pernas e o meu corpo se movimenta também de uma vez só. Um movimento descontínuo é quando eu tenho etapas na movimentação do meu corpo. Digamos, eu movimento 2 pernas, movimento o meu corpo um pouco. Depois eu movimento as outras 2 pernas e movimento depois o meu corpo mais um pouco. Nisso eu vou ter o meu ciclo total de movimentação, só que em 2 etapas. Então eu chamo disso daí de movimento descontínuo. Algumas coisas que a gente tem que verificar na parte das marchas, da geração de marcha, é a fase de suporte e a fase de transferência. A fase de suporte é quando a minha perna ela está no ar. Ou seja, eu levantei a minha perna, minha fase de suporte é o tempo que minha perna ela está em contato com o solo. Ou seja, a minha perna está em solo, passa o tempo da minha movimentação, ela continua lá, então esse é o tempo que ela continua no solo, é a minha fase de suporte, é o período que ela está lá. Minha fase de transferência é o tempo que ela faz o deslocamento para ir de um ponto ao outro. Eu tenho o ciclo de tempo. O ciclo de tempo é o tempo total para poder fazer a movimentação. E deslocamento do pé
é quanto eu desloqueio do meu pé para fazer a movimentação. No caso daqui da figura, que vocês estão olhando bem aí do lado, eu tenho a área de trabalho da minha perna, ou seja, a minha perna ela só pode se mexer nessa região e a distância entre uma perna aqui e outra, que é esse meu PX. O movimento dela vai se dar como? Vou já aqui mostrar para vocês. Nesse caso daqui. Esse tipo aqui de robô que vocês estão olhando, ele se assemelha muito com um inseto, né? Mas tem 4 patas. Eu vou já mostrar aqui para vocês que na natureza a gente pode ter, meio que é classificado, robôs que se assemelham a insetos, mamíferos e répteis. Deixa eu desenhar aqui para vocês como é que seria cada um, só para poder ficar claro. Desenha bem aqui. Eu tenho meu robô com inseto, que geralmente a perna é assim, que se assemelha a esse daqui. Eu vou ter o meu robô, agora uma visão lateral, pessoal. O meu robô mamífero e o meu robô se assemelha a um réptil, que as pernas vão ser desse jeito daqui. Certo? Eu desenvolvi já dessa maneira e agora eu estou desenvolvendo, que é esse robô que eu vou mostrar para vocês ainda, se assemelha com a do mamífero, que é, no caso, que se assemelha com o de um cachorro. Só para a gente sair dessa etapa daqui, vamos passar. Como é que funciona uma marcha aqui? Um movimento do meu robô. Nesse caso, é uma marcha descontínua de 2 fases. Ou seja, ela é descontínua e acontece em 2 fases. Eu vou ter uma movimentação primeiro e depois a outra movimentação. Se vocês perceberem aqui, eu vou ter a primeira etapa. Na primeira etapa, é o movimento da minha perna de um ponto para o outro. E as outras 3 pernas vão estar no solo. O que vai acontecer em seguida, eu entro para a minha fase de transferência, que é o quê? Essa perna chegou no solo e a segunda se move. Quando ela se move, essa perna daqui e essa perna daqui tocam o solo, já nessa posição. Ou seja, eu garanti a máxima estabilidade do meu sistema, com 4 pernas ao solo. Aqui era só com 3. O que eu vou fazer agora, eu vou movimentar o meu robô agora para frente. Porque ele estava aqui e agora eu passei para cá. Assim, eu ainda garanto que o meu robô consiga se mover sem sair do polígono de suporte dele. Certo, ele fez a primeira movimentação dele. Agora vamos para a segunda. Na segunda movimentação, agora é com a outra parte das pernas. O que antes era a direita, agora a gente está movendo a esquerda. Eu movo essa perna, depois movo ela. Todas as pernas chegam no solo e aí eu movimento o meu robô mais uma vez. Se vocês notarem, no começo ele estava aqui e agora ele está aqui. Então, essa distância daqui foi o movimento total do robô. Só que ele se locomoveu em 2 etapas. Primeiro essa e depois essa daqui. Então, é por isso que é descontínua de 2 fases essa movimentação. Esse tipo de movimentação é bem fácil de implementar e aí garante uma estabilidade muito boa. Tanto é que foi a que eu usei para fazer a movimentação dos meus primeiros robôs. No que eu tenho construído, se vocês olharem, depois eu vou mostrar direitinho para vocês, eu vou aplicar esse tipo de movimentação também. Opa. Certo. Agora falando sobre o projeto de um robô. A gente falou um pouquinho sobre os outros tipos de robô, alguns, né, que tem muitos, eu poderia passar o dia todo aqui falando. Primeiro, para projetar o robô, eu preciso saber para que ele vai servir. Eu vou construir só para construir mesmo? Só quero que ele se mova? Eu vou construir para ele desempenhar alguma função? Para ele andar? Para ele pegar alguma carga? Ah, eu só quero que ele ande de um ponto para o outro. Então, eu tenho que primeiro determinar o que ele vai... qual a missão dele. A partir da missão dele, eu posso determinar qual o tipo de locomoção que eu vou usar. Com rodas, com pernas, aéreo e tal. Vai depender do meu objetivo. Depois,
eu tenho que me preocupar também, isso aqui é, digamos que a parte matemática das coisas, é a questão da modelagem. Eu tenho que modelar o ambiente, a cinemática e a dinâmica. Modelo do ambiente é os obstáculos que ele vai enfrentar. Modelo da cinemática é em questão ao estudo do movimento do meu robô. E a dinâmica é o estudo do movimento do meu robô, mas levando em consideração a massa da sua estrutura, simplificando. Eu também tenho que levar em consideração a eletrônica. Que tipo de sensores eu vou usar? Que tipo de motores eu vou usar? Como é que eu vou fazer a leitura de sensores? Como eu vou fazer um envio de, sei lá, de um sinal para um computador? Eu tenho que pensar nisso daí também. E também a estrutura mecânica. Como é que eu vou fazer esse meu robô? Eu vou usar alumínio? Eu vou usar plástico? Eu vou usar impressão 3D? Ah, se eu usar alumínio, eu vou ter uma boa mecânica, digamos assim, uma boa resistência à torção, vou ter ele não vai quebrar fácil, mas e o peso? Será que vale a pena? O alumínio até que é leve em comparação com outros materiais, mas e se eu usar plástico e fizer uma estrutura nesse plástico, pensar na hora que eu estiver projetando, pensar na estrutura como eu vou montar a peça plástica para eu tirar o peso dessa peça plástica e manter também todas as funcionalidades mecânicas, digamos assim, para aguentar o peso, as torções e tudo mais no robô. Então, tenho que pensar nisso daí também. E questão do movimento. Às vezes a gente está com uma ideia de projetar uma peça e na hora que vai montar tudo, vai mover ela e bater uma peça com a outra. Poxa, não pensei nisso. Então, a gente sempre tem que projetar. No caso da estrutura mecânica, a gente pode usar CADs 3D, né? No caso, antigamente eu usava o SolidWorks, agora eu estou usando o Fusion 360 para fazer meus projetos em 3 dimensões dos meus robôs. Quando a gente já pensa no movimento dele, aí a gente já entra nas trajetórias. Essa questão daqui já é em questão de desvio de obstáculo, qual vai ser a movimentação das minhas pernas. Eu não posso mover minha perna de qualquer jeito, ela tem uma trajetória. Quando vocês movem um braço de um ponto para o outro, vocês movem a toda velocidade? Não, vocês partem lento e chegam até naquele ponto. Por quê? Se vocês fizerem um experimento e mover a toda velocidade o braço de vocês, vai doer a junta de vocês, não vai? Agora imagina isso no motor elétrico. Vocês estão movendo a toda velocidade na hora que freia, aquelas engrenagens lá. Pode quebrar. O que acontece às vezes no projeto, quando uma pessoa faz, é que às vezes não pensa nisso e o robô quebra, ou um motor entra em mau funcionamento, quebra uma engrenagem, quebra alguma estrutura. Então, a gente tem que pensar também nessa movimentação. Não é de qualquer jeito. Ela tem que partir suave, manter uma velocidade constante e chegar suave até um ponto. Então, tem que pensar nisso. E questão também, se eu tiver algum obstáculo, eu tenho que passar esse obstáculo. Então, aí já entra algoritmos para eu poder passar desses obstáculos. Eu tenho que pensar também no meu controle. Como é que eu vou controlar essas pernas? Que atuadores eu vou usar? No meu caso, eu usei servomotores, porque eu só aplico um sinal PWM que ele tem uma faixa de largura de 5 volts no tempo, que eu consigo controlar a posição do meu servomotor. Eu poderia usar o motor de passo também. Posso. Eu posso usar um motor DC comum com caixa de engrenagem? Posso, só que nesse caso seria um controle de malha aberta. Eu teria que fechar essa malha para poder garantir a qual posição que está. Então, eu teria que já colocar sensores de posicionamento para poder fazer isso daí, que já seria um servomotor. Só que no caso do servomotor, já compro tudo pronto e ele já tem tamanhos padronizados. Então, beleza. Agora, se eu quiser construir um robô realmente com porte um pouquinho maior, com características bem personalizadas, talvez eu tenha que fazer essa atuação de uma maneira também personalizada, comprar os motores e desenvolver toda a parte de controle dele também. Então, quando eu estou pensando no projeto, eu tenho que saber como é que eu faço para chegar lá, onde eu estou, para onde vou e o que eu preciso fazer. Na construção, a gente tem a energia, né, que vai alimentar toda a parte elétrica e eletrônica do nosso robô, desde a parte da percepção dele, que é a dos sensores, o controle, que fica o hardware e o software, e a atuação, que são drives e motores. Bora pensar aqui no ciclo. Eu tenho a minha estrutura mecânica. Na minha estrutura mecânica, ela vai ter o quê? Vai ter os meus motores que vão fazer a movimentação.
Quando eu tenho uma movimentação, eu vou ter os meus sensores que vão saber aonde é que está a posição, digamos, do meu braço robótico. Isso daí vai para o controle. O controle vai verificar, era realmente aquela posição que eu queria estar? Não, não era. Então, eu vou ter que fazer a atuação novamente do meu motor, realizando a correção da posição dele. Então, no meu software vai estar lá todo o programinha de controle e outras coisas também para poder fazer a atuação desse meu braço mecânico. Essa atuação, ela vai o quê? Ela vai modificar as posições da junta, garras ou rodas do meu robô. Então, funciona nesse ciclo daí. Eu tenho a percepção para poder perceber o sensor, para fazer a percepção do ambiente. Digamos, eu tenho um robô com pernas e eu quero saber quando ele pisa no chão. Eu tenho que colocar, então, um sensor na ponta da minha perna para saber quando ele está tocando o chão. Porque vai que ele pisa no buraco. Se ele não tiver um sensoriamento disso daí, ele vai continuar pisando lá no buraco e não vai achar fim. Mas se eu coloco um sensor, ele vai detectar até certa altura, epa, eu não detectei solo, então eu estou caindo realmente no buraco, eu vou parar no movimento e andar para trás e buscar um outro caminho ou uma outra rota. Então, isso daí é um tipo de sensoriamento que a gente pode usar. Como pode ser feito isso? Aí tem várias tecnologias. Eu posso usar um sensoriamento resistivo, ou seja, um sensor de pressão à base de resistência para poder saber se tocou o solo. Eu posso usar a visão para saber se realmente tem aonde é que está o solo ou não. Posso usar vários tipos de sensores ou de ferramentas, digamos assim, sensoriais para saber como é que está o ambiente. Questão de controle aqui do hardware, eu posso usar o Arduino, o Raspberry Pi, qualquer microcontrolador, ou até mesmo um notebook dotado, sei lá, com o Raspberry Pi na ponta, para fazer a movimentação. Por que eu estou falando aqui do Arduino ou de outro microprocessador? Porque eu preciso me preocupar tanto com as funções de baixo nível, né, que é a atuação dos motores, ou pegar sinal de um outro sensor, chegando até mais alto nível. No caso dos meus projetos, eu gosto de usar... Antigamente, eu usava praticamente só o Arduino e deixava tudo nele, fazia uma comunicação Bluetooth para o computador e dava os comandos. Agora, eu faço a parte de baixo nível usando o Arduino, depois eu levo essa informação para o Raspberry Pi, ou seja, já fica tudo embarcado no meu robô. Ele tem um sistema operacional de robótica, que é o ROS, que é como se fosse um Windows, só que para robótica. Mas, nesse caso, ele roda em cima do Ubuntu, ou seja, no meu Raspberry Pi tem o Ubuntu e está rodando esse sistema operacional nele. Nele vai estar os programas, vai estar tudo mais para o funcionamento do meu robô. E na atuação tem os drives e motores. Os drives é o que vai fazer, o que vai realizar a movimentação dos meus motores. Se eu tenho, por exemplo, um motor de passo, eu vou ter lá meu drive para motor de passo. Se eu tenho um motor DC, eu vou ter minha ponte H para fazer a atuação desse meu motor DC. Então, eu tenho que me preocupar com isso daí, na parte de construção. Basicamente, na construção, é o ciclo que eu coloquei aqui no slide para vocês. Agora, a parte legal, falar sobre os meus robôs aqui, caminhantes, né, com pernas, 4 pernas. O primeiro foi o Quadrabot. Eu coloquei aqui V1 porque é a primeira versão. Todos eles eu projetei antes, aqui no SolidWorks, nesse caso. Tentei deixar ele bonitão na época e tal. Eu não coloquei aqui o modelo 3D dele mostrando SolidWorks, porque aqui no meu notebook não está mais instalado, né? Então, acabar ficando só aqui na renderização dele. Esse foi o primeiro, o Quadrabot. Eu vou mostrar aqui para vocês como foi a construção dele. Nessas etapas, eu vou mostrando algumas dificuldades que eu tive. Nele, eu tinha pouco dinheiro e tal, então eu fui realizar a montagem dele usando praticamente na estrutura plástico. No caso, eu peguei um cano PVC, né, 100 milímetros, cortei na metade, coloquei numa assadeira, coloquei no forno e o plástico, depois de um tempo, a uma certa temperatura, ele vai cedendo. Depois de um certo tempo no forno, eu coloquei uma superfície plana e achatei nele. Ó, aqui ele está cedendo aqui a estrutura dele e se tornando mais maleável para fazer certas manipulações.
Depois eu coloquei uma placa, uma outra placa aqui, me esqueci o nome disso, para poder nivelar, e no fim eu obtive uma placa de PVC. Beleza. Eu queria uma coisa rápida para poder fazer e fui ali rapidinho no material de construção, comprei e tal. E agora eu cortei o material para poder fazer as minhas pernas do meu robô. Aí, nesse caso, eu usei aquelas serrinhas amarelas, usei uma micro retífica para poder fazer o corte e as lixas, e no final eu obtive aqui, como vocês podem ver, as pernas do meu robô. Fiz a montagem, consegui aqui o meu quadrabot V1. Aqui mostrando algumas fotos. Nesse caso, eu usei servos motores. Se vocês notarem, a ponta desses servos motores, elas são douradas, porque esse tipo de servo motor, ele possui engrenagens de metal. Se eu estivesse usando engrenagens plásticas, poderia ser que quebrassem. Engrenagem de metal tem uma questão de resistência bem melhor, porque geralmente são encontradas em servomotor de torque um pouquinho mais elevado. Então, já facilita bem mais. Quando eu usava servomotores plásticos, às vezes quebrava um dente ou outro. E no caso do servomotor de metal, não tive esse problema. Aqui a primeira versão, se vocês olharem, bem arcaico, né? Um Arduino, uma placa de MDF, as peças de PVC e tal, montado mesmo assim. Era o jeito que eu sabia, né? Não tinha muito conhecimento na época, era mais jovem, digamos assim. E um vídeo aqui para vocês do funcionamento aqui dele. Bem simples, só movi as pernas. Foi o que eu gravei, né? Eu não tenho o costume muito grande de gravar as coisas que eu estou fazendo. Às vezes eu monto uma coisa, construo bem elaborada. Quero montar outra coisa? Eu desmonto e nem documento, nem tiro foto, nem nada. Então, estou tentando mudar isso daí. Nesse caso, eu gravei e tirei foto dos meus robôs manipuladores, porque é uma coisa que eu gosto bastante. Aqui o vídeo dele funcionando. Nesse caso, foi só mover as pernas mesmo. Certo. Então, tranquilão aqui. Agora, outro robô, o Quadrabot V2. Versão aprimorada do Quadrabot V1. Nesse caso, já coloquei um design um pouquinho melhor nele e tal, com essas... um pouco mais agressivo, meu robô. Se assemelhando a um inseto, só que com 4 pernas. Essa estrutura já foi feita já com uma placa, não me lembro se era alumínio, zinco, sei lá, não me lembro o que era, só que fino, de 1 milímetro. Eu cortei e dobrei para poder fazer as pernas. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho as partes, fiz o gabarito, né? Imprimi, colei e cortei. Eu recomendo para vocês, se vocês forem fazer alguma coisa do tipo, é fazer semelhante. O mesmo acontece com o meu outro de plástico. Eu imprimi as peças, colava ou seja, acrílico, alumínio, plástico, seja o que for, vocês colhem um gabarito e depois realizem um corte. Fica bem mais fácil. Ou mandem cortar. Eu não tinha dinheiro para isso daí, então cortava era na mão mesmo. Então, não tinha essa não. Passava uma tarde aí cortando, cortava o dedo também, não tinha problema não. Não pode fugir do serviço. Certo. Eu cortei as peças e depois eu dobrei elas. Eu fiz um aparelhinho para justamente dobrar metal na época. Ainda tive isso daí, mas isso daí foi bem fácil. Fiz com dobradiça, madeira e tudo mais. Peças dobradas. Agora eu instalei no meu servomotor. Esses servomotores aí tem história, já tem anos aí. Aí eu já tenho vários porque só vou acumulando. Aí a gente vai acumulando material, aí parece que a gente tem muita coisa, mas na verdade é que a gente vem trabalhando já há muito tempo. Certo. Dobrei o metal, coloquei as minhas pernas, meus motores, e fui montando. Fui montando a outra parte, fui montando a outra e tal, até chegar no meu Quadrabot V2. Se vocês olharem, já parece ser um pouquinho melhor. Por que eu fiz o V2 e o V1 ficou na mão? Se vocês perceberem, eu vou voltar aqui os slides. Opa. O material plástico, eu não consegui, quando eu fui fazer o movimento, como ele tem essa seção, ele é só uma folha. Então, ele dobrava muito fácil, era de plástico e tal. Eu só fui perceber isso depois de montar. Então, ele ficava todo tremendo na hora da movimentação. Então, o que eu fiz? Vou procurar outro material mais resistente, procurar um metal,
e fazer as dobras nele para poder garantir uma estabilidade melhor na hora da movimentação. Então, bora lá voltar para o slide que a gente estava. Poxa. Certo. Voltando. Aqui o vídeo dele. Se vocês repararem, na movimentação da perna dele, eu já coloquei a questão da movimentação, vai um pouquinho e chega também lento. Só que na questão do movimento ainda não tinha mudado. Ainda estava o movimento brusco. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, a questão do movimento da perna já estava bem suave. Mas o movimento, ó, aí tá brusco. Então, ainda não estava legal. Mas depois eu mudei isso daí. Se vocês olharem na eletrônica dele, na época, era todo preocupado. Vou colocar toda uma questão de proteção e tal. Fiz com autoacoplador, fiz umas questões de curto-circuito, fiz várias besteirinhas em cada motor. Nesse caso, as duas versões, elas eram energizadas por uma fonte de computador ATX normal, na linha de 5 volts. Por quê? Os servomotores, eles são alimentados com 5 volts, então eu coloquei 5 volts mesmo normal, que já tinha na linha da fonte, na fonte do computador, então foi tranquilo isso daí. Até hoje eu uso as fontes de computador quando eu quero uma alimentação de 5 volts. Nesse caso, para alimentar o meu robô, eu coloquei 5 volts mesmo, alimentava Arduino, alimentava tudo. Aí, no caso, você está olhando a movimentação dele. Ó. Por questões do peso não estar bem distribuído, ele tendeu um pouco para o lado. E também porque foi meio para teste. Eu depois dei uma melhorada, consegui melhorar a movimentação dele, mas eu não satisfeito. Eu comprei, então, peças metálicas mais resistentes para fazer a estrutura do robô, também de metal, só que usando peças como eu estivesse montando um Lego. Vou já mostrar aqui para vocês. Que é o meu Quadrabot versão 3. Isso daqui é a simulação, foi a renderização dele aqui no SolidWorks também. Todos os casos eu faço o projeto antes. Recomendo vocês sempre fazerem um projeto antes. Peguem um CAD 3D ou desenho, porque a gente lida com questão de material. Então, não pode ter desperdício de material, porque vem do nosso bolso, né? Principalmente quando a gente faz alguma coisa desse tipo para a gente. Então, sempre façam um projeto antes, simulem, tal, justamente não ter isso. E também retrabalho. Retrabalho é uma coisa terrível. Comprei as peças para poder colocar nos servos e fiz a montagem do meu Quadrabot V3. Aqui a montagem dele, bem mais bonitinho e tal. Esse daqui já foi, ó, show de bola. Aqui eu fiz já uma eletrônica embarcada já bem menor para funcionar com o Arduino e coloquei tudo numa caixinha só em cima do meu robô. Fez o controle dos 12 servomotores, um Arduino Mega só, e eu conseguia ter o controle dele pelo próprio computador, pelo MATLAB, para mandar os comandos. Se eu quisesse, na verdade, eu também fiz um aplicativo no celular pelo Bluetooth, para poder mandar os comandos também. Então, foi bem interessante. Esse daí foi da minha monografia, esse meu robô aqui. Aí, já tem um robô pronto, quero me formar, então mandei bala. Demorei mais tempo para escrever do que para montar ele. Para montar ele e fazer todo o projeto, tudo isso aí foi rapidinho. Para vocês terem uma ideia, do Quadrabot V1 até esse Quadrabot V3, foi questão de, eu acho que de 6 meses para fazer esses 3. Eu gosto de montar essas coisas, então o tempo foi bem... O que demorou foi para chegar as peças, para montar e ter os projetos bem rápido. Aí, ó, bonitinho. Esse negócio do sonar, ele nem foi usado, mas por questões estéticas, para ter um olho, digamos assim, para ficar amigável, eu coloquei esse sonar, mas não tem utilidade nenhuma. Mas eu coloquei toda na eletrônica, se eu quisesse, eu poderia receber o sinal desse sonar, mas eu não usei não, deixei aí mesmo só para deixar bonitinho os olhos. Peguei toda a eletrônica e coloquei dentro de uma caixinha cinza para poder ficar tudo bonitinho. Só os fios, um ou outro fio exposto, mas tudo bem. E agora eu vou mostrar o vídeo de funcionamento dele. Aqui é mostrando que ele consegue se mover em todas as direções no espaço de translação e rotação. Ou seja, ele consegue ir para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Consegue rotacionar para um lado, para o outro, em relação ao seu eixo. Aí vocês vão olhar todos os movimentos de rotação e translação. E ele também consegue se mover, né? É lógico. Deixa eu mostrar aí no vídeo. Aí são os movimentos. Ó. Nesse caso, é uma área lisa, né? Concreto, então bem tranquilo de andar. Esse robô, ele consegue andar aqui em linha reta
bem tranquilo. Pode ver que ele não tende assim para o lado. Uma hora ou outra ele pode tender para o lado, porque a minha estrutura de alumínio que eu fiz, uma das pernas estava um pouquinho mais curta que a outra. Então, acabou que, às vezes, dá para perceber que ele está caindo, mas se eu tivesse na estrutura das pernas um alumínio cortado bem certinho, então eu não teria esse problema. Para mostrar a habilidade da estabilidade estática, eu também coloquei ele num terreno com grama, né? Que a dificuldade é bem maior de locomoção, porque se eu colocasse só no liso, beleza. Então, aqui na grama, para mostrar como a estabilidade estática dele, digamos assim, é boa, e na questão do movimento, ou seja, a minha marcha descontínua de 2 fases, ela é boa para a questão também de movimentação em ambientes ambientes não muito amigáveis, digamos assim, com elevações, com alguns obstáculos ou outros na questão da perna. Certo. Agora vem... Terminei aquela minha fase, digamos assim, com robôs parecido com um inseto, e agora esse robô parecido com um cachorro. E aí a gente entra já no Melo. O outro era Quadrabot, esse daqui é o Melo. Por que Melo? Melo vem de caramelo. Porque esse robô, eu vou fazer ele para parecer tanto com o Spot, que vocês já olharam, quanto um cachorrinho amarelo que a gente tem em qualquer rua perto da nossa casa, ou esquina, ou até mesmo aqui dentro de casa tem um vira-latinha amarelo. Então, me baseei no Spot, da Boston Dynamics, e no cachorro amarelo, que é o caramelo, que é o símbolo aqui do Brasil. Então, daí veio o robô Melo. Esse daqui ele também foi feito, aqui já no caso foi no Fusion 360. Eu aproveitei as peças do meu robô passado para fazer. Aqui eu já vou começar a usar impressão 3D. Ah, legal, já estou começando aqui a usar impressão 3D, porque eu percebi que comprar essas peças, achar elas ou fazer elas manualmente já é complicado. Então, eu poderia usar, eu já sabendo modelar legal no software, então eu já posso fazer essas peças direto na minha impressora 3D, que já torna uma coisa bem mais interessante. Nesse caso daqui, eu construí todo o processo, foi no Fusion 360. Eu vou colocar aqui um time-lapse para vocês do processo de construção de uma perna. Aqui é a construção no Fusion 360, lógico que foi acelerado, de todas as peças para construir o robô. Aí, nesse software, eu consigo fazer a extrusão, furos, a criação, splines. Ele também é um software de CAN, né? Então, posso ter uma CNC, alguma coisa assim, e gerar um G-Code para poder fazer o corte, coisas que eu já fiz também. Nesse caso, foram as peças metálicas. Essas peças metálicas que eu comprei, eu também já produzi. Eu comprei uma chapa metálica de alumínio de 3 milímetros, fiz os cortes das chapas e depois dobrei para poder ficar semelhante com essas aqui que vocês estão olhando no vídeo. Então, só que esse daqui, no caso, algumas peças estão lá na UFMA, que era de um robô passado, que eu desenvolvi essas peças em alumínio mesmo e fiz porque eu não queria comprar, que ia demorar muito tempo, então eu acabei fazendo. Aí no vídeo vocês estão olhando aí justamente a confecção de cada uma dessas peças para fazer a confecção do Melo V1. Eu também vou mostrar aqui como é que eu fiz a confecção da peça para que depois foi impressa em 3D. Vai chegar um pouquinho mais para frente. Nesse caso daí está construído, acho que é o servomotor na hora. Tem que ser tudo rápido, o tempo é curto, o tempo é curto. Dá para falar com vocês aí o dia todo só sobre isso, né? Mas, bora lá. Aí a construção do servomotor, que vai fazer a movimentação das juntas. E logo em seguida a montagem, né? Ah, não, aqui é da perna. Estou fazendo aqui a perna. Foi baseada no Spot, essa perna. Então, eu coloquei como um esboço para poder seguir mais ou menos como era a perna do Spot. Aí eu coloquei por cima e fui fazendo a perna. No Fusion 360, depois de fazer esse modelo, eu posso exportar ele em STL, jogar para a minha impressora 3D e mandar bala para impressão. Então, não tem problema não. Agora, em questão de impressão 3D,
eu tenho que estar preocupado também com a orientação que eu vou fazer a impressão das peças. Ou seja, se eu tenho peças que vão receber certo esforço em alguma direção, eu tenho que fazer com que o depósito das minhas camadas de plástico não quebrem quando tem esse esforço. Depois eu vou já mostrar para vocês. Aí é a parte da montagem da perna. Aí depois foi só... Basicamente, esse robô é construir uma perna e replicar para outras. Então, não coloquei aqui as outras. Aí depois chega e replico e tenho aqui o meu robozinho final montado no Fusion 360. Esse aqui é o ambiente dele e depois eu fiz a montagem. Eu tenho, além das pernas, eu tenho um encaixe também nessa parte de alumínio, que é do corpo. Esse da alumínio é alumínio estrutural. É bem mais fácil de trabalhar com esse tipo de alumínio, porque tem encaixes que a gente pode parafusar, então fica bem fácil e rápido de fazer protótipos. Aqui foi a parte da impressão 3D. Eu fiz a impressão 3D. Quanto ao preenchimento, não deixei todo preenchido a minha impressão, não teve necessidade de fazer toda, digamos, deixar ela maciça de plástico, não teve a necessidade de fazer isso. Essa primeira versão dessa perna, eu coloquei uns vãos no meio dela, que acabou não ficando muito legal, depois acabei preenchendo esses vãos para poder deixar a peça não maciça, mas toda fechada. E aqui está ele montado. Eu cheguei de um projeto todo feito no Fusion 360, algumas peças que eu já tinha, outras eu imprimi a partir do meu projeto, e depois eu só montei. É a coisa mais fácil que tem quando você tem um projeto bem elaborado, tá tudo lá certinho, não tem problema, você depois só chega e monta. Isso daqui eu montei e não tive nenhum problema. No caso, eu não fiz a atuação dele, eu só fiz o projeto mecânico mesmo, nesse caso daqui, coloquei os motores e tal, não cheguei a mover, porque essa versão do Melo V1 foi feita, se eu não me engano, em fevereiro. Aí, em fevereiro eu fiz, começou depois a quarentena e tudo mais, acabei ficando sem tempo e deixei de lado essa ideia. Aí, deixa eu ver, 4 semanas atrás não existia um Melo V2, não tinha nada dele, não tinha nem ideia de fazer. Até que eu resolvi, eu vou fazer uma versão melhorada do meu primeiro Melo, o Melo V1. E surgiu a ideia do Melo V2. Até 4 semanas não tinha nada, ou seja, de 4 semanas para cá, na verdade, em 3 semanas eu concluí o projeto dele. Eu queria fazer o robô com o máximo possível de peças impressas em impressora 3D, justamente para diminuir o custo. Esse robô é baseado no robô da Universidade de Stanford. Eles disponibilizaram para quem quiser baixar e tal, só que eu modifiquei ele todo. Só usei como base, só foi uma peça que eu usei como base para poder fazer o meu. No caso deles, custava mais ou menos $1.000 para montar esse robô, ou seja, uns R$5.000 praticamente. Eu consigo construir esse meu daqui, basicamente com peças impressas em 3D, eu acredito que R$1.000, basicamente, bora lá, R$1.200, R$1.300. Então, consegue diminuir bastante. E no caso, como eu tinha todas as peças para a construção dele, eu só gastei mesmo, foi só no rolo de filamento para poder fazer a impressão. E de resto, e parafuso também, que eu tive que comprar. Só, porque de resto eu já tinha tudo aqui. Então foi um projeto, para mim, foi bem econômico. Porque os motores eu já venho usando há bastante tempo, e todas as outras peças eu já tinha. Tive que fazer mesmo, um tempo maior foi de planejamento desse meu robô e de impressão. Para poder imprimir ele, foram 80 horas de impressão, para vocês terem uma ideia. E eu gastei mais ou menos 1,5 kg de filamento ABS. Vou mostrar aqui algumas fotos e montagem aqui dele. Aqui é no Fusion 360 da perna, ou seja, eu tive que fazer todo o desenvolvimento dele no Fusion 360, mas lógico, eu usei uma coisa ou outra como base do modelo de Stanford, que foi justamente essa peça bem aqui, essas duas. Como já estava feito, e essa daqui também. Como já estava feito, eu só peguei e fiz as modificações para ficar do jeito que eu queria, para poupar tempo. Ou seja, em 30 minutos eu fiz o que eu queria, aquilo eu poderia demorar um dia inteiro montando isso daí. Então, já está feito, eu vou aproveitar o que já está feito.
Mas o resto eu acabei tendo que fazer tudo. Certo. Aí depois eu tive que partir, depois de feito o projeto, eu tive que imprimir as peças. Então, todo o trabalho de impressão. Aqui só está imprimindo. Uma coisa que eu não recomendo para vocês, que eu acabei vacilando, foi... Eu estava todo empolgado fazendo o robô no começo e tal. Ah, vou imprimir logo várias peças. Não façam isso, sempre vai dar erro. Aí vocês vão acabar imprimindo coisas desnecessárias. Eu tenho um saco aqui, ó, só de peça inutilizada, porque eu imprimi na esperança que fosse dar certo e não deu. Então, como eram 4, eu imprimi primeiro uma perna certinha. Ah, tá funcionando certo? Então, beleza, agora eu vou partir para as outras. Então, no projeto de vocês, não se afobem. Outra coisa, material plástico, ABS, PLA, PETG, seja o que for, antes façam os testes nesses materiais, porque todos vão ter um índice de... Eles vão ter, digamos, vocês vão fazer um furo nele, para um furo. Ele vai comprimir aquilo ali, e na hora, se vocês colocarem 5 milímetros, no final vai ficar 4,6, 4,7. Então, antes, na furação, vocês imprimem e façam um teste. Ah, eu colocando 5,2, quanto é que vai gerar o meu furo depois de impresso? Ah, gerou 5? Então, faça isso daí. Porque, às vezes, no modelo vai estar certinho para colocar um parafuso de 5 milímetros. Vocês vão colocar no projeto 5 milímetros e não vai dar certo, porque ele vai ter ficado menor o furo e aí, na hora, o parafuso não vai conseguir entrar. E se vocês forçarem, a peça vai arrebentar. Então, fiquem ligados nisso daí. Sempre façam testes antes de furo. O que eu faço é, eu crio um modelo com vários tamanhos de furos e aí eu testo qual é o melhor para mim. Para depois colocar esses furos nos meus projetos. Aí eu tive aqui as peças impressas, depois que deu certo uma perna, imprimi todas. Sempre questão da orientação, a gente tem que... Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só, não sei se dá para olhar, essa peça bem daqui, ela foi impressa, deixa eu colocar aqui, ela foi impressa com material, com filamento sendo despejado em linhas desse jeito. E eu tenho uma outra, que ela não foi impressa deitada, ela foi impressa em pé. Ou seja, o depósito de filamento dela foi assim. Essa peça daqui, se eu dobrar, eu não vou conseguir quebrar. Por quê? Porque o meu esforço, como ela foi, o depósito dela foi assim, que ela está desse jeito, se eu faço uma força para quebrar, eu não vou conseguir tão fácil. Agora, essa daqui, que eu imprimi assim, o depósito de filamento está desse jeito, se eu faço força, ela vai quebrar. Não sei se essa peça daqui vai quebrar, porque eu já quebrei uma vez e colei, mas deixa eu ver aqui. Ó. Quebrei muito fácil. A outra, nem que se eu fizer muita força, eu vou quebrar. Posso entortar a outra, mas quebrar vai ser muito difícil. Então, essa daqui, vocês têm que estar sempre ligados também na orientação. Às vezes, não é interessante imprimir tudo de uma vez só. Vocês podem imprimir uma peça e colem na outra, para poder... Aí façam um encaixe na outra peça, para poder encaixar e colar. Para poder garantir uma rigidez melhor nela. Agora, voltando aqui. Aqui é a montagem do meu robô, que eu vou já mostrar aqui para vocês também. É todo o processo de montagem dele. Demorou mais ou menos, eu acho que foi umas 3 horas montando, 2 horas e meia. Aí é o vídeo da montagem dele. Todas as peças, os motores, parafusos que eu usei estão aí no vídeo. No caso, a mão doeu de tanto parafusar. Parafuso foi... Não foi muito parafuso. O negócio que eu tive que fazer força mesmo, porque como a rosca no material, eu tive que fazer meio na hora que eu estou parafusando. Que eu já fiz o diâmetro dos buracos, já para poder encaixar o parafuso certinho para conseguir rosquear eles. Então, foi desse jeito. Aí eu estou montando peça por peça para a construção do meu robô. Vídeo da construção dele. Eu não cheguei a usar todos esses parafusos, mas eu já deixei aí. Vocês podem ver, eu organizo todo esse saquinho bonitinho para não ficar perdido aonde eu guardo. Senão depois perde, aí eu perdi um tempinho organizando, justamente para depois ficar bem mais fácil a organização. Então, se organizem, pessoal. Seja a área de trabalho, seja as pastas de vocês.
as partes mecânicas aí, que se vocês têm dispositivos, Arduino, essas coisas, então sempre deixe tudo organizadinho. Não sigam o meu exemplo. Aí eu deixei organizado porque eu estava gravando, né? Então tinha que botar, deixar bonito. Mas eu organizo, tem muita coisa minha que é organizada. Eu tive que usar Super Bonder em certas partes porque rachou. Como a gente está tratando de... Esse daqui foi a versão que eu considerei a versão final, digamos assim, do meu robô, mas vão ter certas mudanças, porque eu montei uma perna, montei as outras, mas eu não cheguei a fazer a montagem final desse meu robô. Então, depois de montar ele realmente, ter todo ele completo, eu percebi que uma peça ou outra eu vou ter que mudar. Aí eu vou voltar para o meu projeto, vou ter que fazer as alterações, imprimir novamente e aí montar novamente essas peças que eu acho necessário ter alguma mudança. Mas do jeito que está, já é o suficiente, já dá para conseguir fazer ele andar e tal. Basta colocar os microcontroladores, a parte de fonte. Questão de fonte, nesse caso, esses motores, eles são digitais, são servomotores digitais. Eles podem aguentar de 5 volts até mais ou menos 7 volts. Eles falam 6 volts, mas alguns conseguem até 7. Então, eu posso usar baterias também, que é o mais interessante. No caso, eu uso bateria LiPo, né, de lítio polímero, para fazer a energização de todos os meus equipamentos. Mas, lógico, eu uso uma etapa de abaixamento de tensão. Então, eu uso um conversor buck para poder abaixar a tensão da minha bateria para uma tensão dos meus motores, que eu vou deixar em 6 volts para aumentar um pouco o torque. Como é de 5 a 6 volts, se eu coloco uma tensão de 6 volts, o torque fica um pouco mais elevado. Esse robô, ele também, eu gostei dele, com peças impressas em 3D, justamente pelo peso dele. A montagem total do meu robô chegou em torno de 1,5 kg com todas essas peças. Quando eu colocar a eletrônica, a bateria, não vai chegar a 2 kg. Então, considerei um peso bem leve, ou seja, os motores eles vão conseguir aguentar a movimentação dele. Lógico, eu não vou fazer o robô pular, né, saltar e tal, mas andar e fazer todos os movimentos eu vou conseguir sim. Esse é um projeto para eu terminar, é um projeto paralelo que eu estou fazendo, com outros também, para ir montando ele, para depois fazer a parte da movimentação. Por enquanto, aqui é a parte do projeto realmente mecânico, como eu fiz as impressões e tudo mais. Deixa eu terminar aqui o vídeo para mostrar que ele é ao vivo aí para vocês. Aí eu já cheguei na montagem das pernas e eu estou montando o corpo. Algumas partes da parte do corpo eu não gostei muito não do que eu fiz, eu vou fazer algumas mudanças. Tanto é que eu estou colocando Super Bonder porque deu umas rachaduras em algumas partes e também porque empenou uma parte ou outra. Então eu vou acabar tendo que fazer outra impressão nisso daí. Mas como eu queria montar, e é o suficiente, se eu quiser eu poderia seguir adiante com esse meu robô, que já é o suficiente para poder fazer a movimentação e tudo mais. Mas eu gosto de um trabalho um pouco mais elaborado, então eu vou melhorar ele ainda um pouquinho. Aí é para a parte final, para colocar, agrupar as minhas duas pernas dianteiras com as duas pernas traseiras e terminar ele. Certo. Aí foi com o robô finalizado. Ele está em pezinho aí bonitinho, mas depois, logo depois, apareceu um gato e derrubou o meu robô. Poxa, malzão. Mas acontece. Foto dele, da montagem dele. Temos uma outra aqui. Outra. Eu vou mostrar ele aqui ao vivo para vocês. Esse daqui é mostrando a questão aqui da perna dele. Uma coisa bem interessante, diferente do meu primeiro modelo, é que se vocês notarem, eu coloquei todos os motores agrupados numa região só. Por que isso? Eu tirei os motores ao longo da perna. Não tem motor ao longo da perna, porque ia causar um esforço grande em alguns motores, ou seja, um motor ia ter que sustentar o peso do outro motor. Agrupando todos eles numa região só, eu consigo aliviar o estresse desses motores. Então, isso daí é um benefício. O que eu tive que fazer é uma mecânica, digamos assim, uma mecânica paralela, para poder fazer a movimentação dessa junta a partir da atuação de um motor aqui. Ou seja, eu tenho um motor aqui e um outro motor aqui,
que eles vão estar atuando um na frente do outro, mas fazendo movimentos diferentes. Um vai mover uma parte da perna e o outro vai mover a outra parte da perna, mas todos eles aqui. E lógico, eu vou ter um outro motor bem aqui para poder fazer a outra movimentação, que é justamente a movimentação assim da minha perna. Agora deixa eu mostrar aqui para vocês o meu robô aqui montado. Ao vivo aqui para vocês. Deixa só, certo. Esse daqui é o meu robô montado. Então, eu tenho o movimento da minha perna. Essa posição daqui é a posição dele deitado, digamos assim. Ele vai ficar desse jeito. Aí ele em pé, lógico, ele tem que mexer as pernas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí eu tenho a questão do movimento. Eu também vou ter esse movimento aqui, ó. Ou seja, o meu robô, ele pode... Deixa eu ver como fica melhor. Vamos para a perna da frente. Ou seja, o meu robô, ele também tem essa movimentação daqui. Então, é bem interessante isso daqui. As partes, todas essas partes cinza que vocês estão olhando, foram feitas em impressora 3D. O que eu usei de hardware mesmo foram só juntas que estão aqui, parafusos e o servomotor. E lógico que essa parte aqui de alumínio estrutural, que ele tem esse tipo de perfil bem aqui, para poder fazer a sustentação. Mais tarde, lógico, talvez eu mude isso daí. Aqui é a versão bem simples dele, depois eu vou fazer algumas mudanças, colocar uma placa aqui embaixo, para poder colocar toda a eletrônica dele. Vou fazer ele mais arredondado, colocar alguma estrutura plástica aqui também, para poder melhorar a aparência dele, não deixar ele puramente só o esqueleto. Mas digamos que isso daqui é o esqueleto dele. Aí, quem sabe, no próximo evento eu já esteja com ele funcionando. Na verdade, até o final do ano ele vai estar funcionando, né? Ou até antes, né? Quem sabe. Aí eu usei a impressora 3D que está desse lado aqui. No caso, é o filamento ABS que eu estou usando. Ela não está coberta, porque eu tirei a cobertura dela. Quando a gente imprime em filamento ABS, ela precisa ter uma certa temperatura durante a impressão. Então, não dá para imprimir. Dá para imprimir aberto? Dá, mas às vezes acontecem algumas falhas. Então, para garantir, eu cobri ela para poder fazer a impressão. Eu também tenho desse lado uma impressora de resina, porque eu faço algumas peças que precisam de acabamento melhor, ou de detalhes melhores, mais coisas estéticas do que questão mecânicas realmente. E questão de impressora. Eu tinha uma CNC também que eu fiz, só que acabei desmontando por questões de espaço. Era usando uma Dremel, ou seja, eu fazia os meus cortes usando essa CNC. Já tive também uma de corte a laser, só que eu vacilei no laser e acabei queimando o laser, e aí eu desmontei a minha de corte a laser. Aí para corte eu usava elas, e agora eu estou cortando na mão mesmo, numa tico-tico, ou mando fazer o corte em algum local. Certo, pessoal? Aí, quanto à robótica móvel com pernas, eu tenho isso. Eu posso mostrar para vocês também depois alguns outros tipos de robôs, mas como o tempo já está acabando, vamos aqui às perguntas. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Não, né? Sem perguntas? Sem perguntas. Mas, então, como eu já estou aqui, eu vou mostrar mais um robozinho bem interessante para vocês. Não é um robô com pernas, mas ele é interessante. Só um momento. Deixa eu tirar a apresentação aqui. Eu também trabalho com robótica móvel, ou com robôs aéreos. No caso, é na construção de estruturas tridimensionais ou estruturas, uma casa, uma ponte, alguma coisa do tipo, usando drones.
Tem toda a questão de inteligência artificial, otimização, para eu escolher de onde é que os drones vão partir, para onde é que eles vão pousar, além da trajetória deles no ar, que não pode ter colisão nisso daí. Ou seja, eles vão estar se movendo no ar e eles não podem colidir. Isso daí é uma parceria com a Unifesp, com o professor da Unifesp, o professor Dr. Sérgio, e também com o pessoal do Canadá, que eles estão ajudando a gente também na questão do robô realmente físico, porque aqui a gente ainda não tem a estrutura para fazer eles voarem, mas o pessoal lá da universidade está ajudando a gente para poder fazer isso daí tornar realidade. Então, no caso, esses pontinhos, não sei se você está olhando direito, são drones voando para poder construir uma estrutura. Eu posso construir qualquer estrutura que eu quiser usando drones. Nesse caso, é uma construção em que os blocos são os robôs. Eu não estou usando robôs para pegar os blocos e colocar. Os blocos realmente são a minha estrutura. Nesse caso, elas montam, digamos, eu preciso construir uma retenção numa rua por causa de manifestação. Meus drones vão lá, pousam e fazem aquela barreira. Aconteceu em uma outra rua, meus drones voam, saem de lá daquela formação e vão construir na outra rua. Ou seja, um negócio bem dinâmico. Então, essa parte também é bem legal. Aí eles estão movendo, estão caindo para poder... Nesse caso é um cubo. Só que os robozinhos, como eles têm essa estrutura do frame, aí fica meio estranho a figura tridimensional delas. Nesse caso, foi uma simulação num software de robótica, o VRAP. Eu faço toda a programação antes, faço todo o treinamento antes da parte de inteligência artificial. Nesse caso, foi enxame de partículas e aprendizado por reforço para fazer eles aprenderem a montar a estrutura de maneira ótima, ou seja, o menor tempo para poder realizar essa construção. Uma coisa que uma pessoa normal não iria conseguir fazer essas trajetórias, pensar nessas trajetórias, então usei a máquina para poder fazer isso daí. Essa daqui é a simulação. E eu também tenho os robôs que vão ser usados, os robôs reais. Vou já mostrar aqui para vocês, deixa eu só terminar. Deixa eu mostrar aqui. Certo, esses daqui são os robôs reais que vão ser utilizados na construção da estrutura. Aí foi só um teste de movimentação deles. Aí, no caso, a gente vai usar mais para poder fazer uma construção de uma estrutura simples. Mas, em simulação, a gente vai fazer estruturas bem grandes. Então, não tem problema. Deixa eu voltar aqui. Tem mais coisas que eu poderia falar, mas iria sair do escopo. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Gostaria de agradecer novamente pelo convite. Poder falar sobre robótica, que é um assunto que, principalmente a parte de construção, a gente não vê tanto, né? É bem interessante. Então, obrigado, pessoal. Isso, até a próxima aí para quem já me conhece ou alguma coisa do tipo. Obrigado.